hoje, dia 27, é o dia do psicólogo. Antes de tudo, eu quero agradecer a cada profissional que passa aqui pelo Ver Mais e que com certeza sempre nos ajudam, nos ensinam e já devem ter ensinado vocês aí de casa também. E é claro que a gente não pode deixar essa data passar em branco. Mesmo hoje, com tantas informações nos dias atuais, ainda tem as pessoas que acham que só devem ir ao psicólogo quando realmente precisam, em caso de problemas extremos. Mas não, eles podem ajudar na prevenção da nossa saúde também. E é por isso que hoje eu recebo aqui no Ver Mais a psicóloga Cristina Padilha. Cristina, primeiramente, parabéns pelo seu dia aí, pelo trabalho Obrigada. que vocês desenvolvem e nos conte qual é essa atuação do psicólogo, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema, felicitar os meus colegas também, né, por esse dia. E sim, eu acho que ainda tem muito preconceito em relação à psicoterapia, a frequentar uma psicoterapia, né, Eduarda? E a psicologia é uma profissão relativamente recente no Brasil, nós temos aí 62 anos de trajetória, mas a gente sabe que ainda tem muito preconceito, né? Tem pessoas que acham que ir no psicólogo é uma coisa para quem é fraco ou para quem está louco. E não, a gente precisa cada vez mais desconstruir essa visão, né? Acho que o momento ali da pandemia foi um momento em que chamou a atenção para a importância da saúde mental e depois da pandemia aumentou consideravelmente a demanda, né, nos consultórios, nos serviços públicos. E a gente sabe da importância da gente ter um espaço para a gente poder se expressar, para a gente poder se olhar, para a gente poder se desenvolver, né? É muito importante a gente aprender a lidar com as nossas faltas, com os nossos desejos, a gente poder escolher quais os desejos que a gente quer vivenciar e aqueles que a gente acha que precisa renunciar. E também da gente lidar com a nossa limitação, porque sempre que a gente faz uma escolha, a gente também vai fazer renúncias, né? Então, tudo isso o espaço da psicoterapia potencializa. E quando as pessoas devem perceber que precisam fazer terapia? A gente brinca às vezes que terapia deveria ser obrigatório, né? Todo mundo faz, porque quem faz terapia às vezes acaba se ajudando e ajudando ao próximo também, querendo fazer essa ajuda. Então, quando a pessoa deveria, não, eu preciso de uma ajuda aí de um psicólogo. Nós da psicologia somos suspeitos para falar, né? A gente acha que todo mundo deveria ir, né? Mas assim, pensando numa ideia de necessidade, né? Eu acho que geralmente as pessoas vêm para o consultório quando elas sentem que necessitam, né? E acho que geralmente isso acontece quando elas estão numa relação conflitiva, num relacionamento, ou elas estão num momento de crise, de adoecimento, e aí é quando elas sentem mais necessidade de vir. Mas não necessariamente precisa ser só num momento de crise, num momento de necessidade extrema, né? A gente pode fazer psicoterapia para se manter saudável, para justamente ter esse espaço para se olhar, para se descobrir, para tornar todas as nossas relações mais saudáveis também, porque vai refletindo em todas as relações, desde família, trabalho, né? Acho que toda a sociedade ganha, né? E, Cristina, as pessoas começam a fazer terapia e acham, por vezes, que o psicólogo vai resolver o meu problema. Isso é um mito ou é verdade? Isso eu acho que é um mito, né? Assim, a gente precisa trabalhar com a ideia de que a gente vai no psicólogo para a gente ter melhores condições para resolver os nossos problemas, né? Para a gente ganhar ferramentas para resolver nossos problemas e para a gente se desenvolver com os nossos problemas, porque a gente tem a visão, assim, nós da área, né? Que sempre que a gente está numa situação de conforto, numa situação estável, a gente está ali, né? Num momento tranquilo e não tem muito desenvolvimento, né? Então, o trabalho psíquico, ele acontece justamente nas situações de crise, de problema. Então, a gente não deseja acabar com os problemas, até porque a gente sabe que isso seria impossível, né? Ter problemas não é privilégio de ninguém, mas é justamente a gente usar os problemas para a gente poder se desenvolver, né? Esse é o objetivo da psicoterapia, né? E a gente pode afirmar aquela frase conhecida que o psicólogo ele vai clarear os caminhos, ele vai ver de um ângulo diferente a nossa situação? Eu acho que isso sim, talvez a gente que está de fora do problema
né? E que a gente tem todo um trabalho, nós, enquanto profissionais, de nós nos trabalharmos também, porque o profissional também tem que fazer psicoterapia. Também são humanos, também né? tem que estudar, também tem que fazer supervisão. Então, a gente tem todo um suporte por trás para poder olhar aquela situação que o paciente nos traz com mais clareza, né? E clarear para o paciente também, né? Ajudar ele a ver de um outro ângulo, ou a sair um pouco do problema e olhar de um outro lugar. Eu acho que isso sim. A gente costuma dizer que depois de adulto é mais importante ter essa terapia em dia. Mas a partir de qual idade as crianças podem começar a procurar? Por vezes os pais esperam acontecer algo também, a criança estar com algum problema na escola, problema de sono, para daí procurar. Sabe que isso é bem variável, Duda, assim, tem pais que procuram numa idade muito precoce, às vezes lá na fase ainda que a criança está com 1 aninho, 2 aninhos, que às vezes até nem consegue falar tão bem, mas a gente já teve situações como essas na clínica. E tem as crianças que já estão em idade escolar, que é mais comum, né? Que muitas vezes é uma das questões que traz para o consultório, que é uma dificuldade na escola, de aprendizagem. Mas a gente acha importante sinalizar a questão do comportamento do brincar na criança. Brincar é algo muito essencial na criança, né? O Winnicott dizia que o que a criança pode fazer de mais sério é brincar, né? E quando a criança está brincando de uma forma diferente ou deixando de brincar, né? Isso é um aspecto que precisa ser observado e é o que traz muitas vezes a criança para a terapia, né? Acho que outros pontos importantes seriam alterações significativas ali nas atividades de vida diária, nos hábitos de sono, alimentação, socialização. A criança, por si só, ela não vai pedir para ir a um profissional, né? Ela precisa dessa leitura, dessa tradução da família, né? Dessa necessidade dela. Então, sempre que os pais observam, é importante que eles procurem ajuda, né? O adolescente já não, o adolescente, em geral, ele pede, né? Quando ele precisa, ele sinaliza que ele gostaria de conversar com um profissional. E ele dá sinais também, né? A adolescência aí eu acho que é uma fase, quem já passou pela adolescência, como a gente, é uma fase que todo mundo deveria ter esse acompanhamento de fora, psicólogo. E no geral, quais são os benefícios que fazer a terapia traz para as pessoas? Eu gosto muito de um livro de um psicanalista chamado Contardo Caligares, que ele fala sobre o que seria uma vida interessante. E na visão dele, uma vida interessante é uma vida em que você pode se permitir viver todos os momentos da vida. Que a gente sabe que não são só momentos felizes, né? A vida é feita de muitos ciclos, de muitas fases e também de muitas emoções. Então eu penso que os benefícios da psicoterapia seria a gente poder estar fortalecido para lidar com todas as emoções que fazem parte da vida, né? Sem se assustar com elas. E talvez assim ter uma capacidade maior de comportar essas emoções que são tão importantes de serem sentidas, né? Desde tristeza, medo, raiva, emoções mais desconfortáveis que num primeiro momento nos assustam, nos trazem dificuldades, mas que são muito importantes de serem integradas. E no começo você comentou que ainda existe esse preconceito sobre ir ao psicólogo. Como a gente faz aí para acabar com esse tabu, que às vezes é um tabu dependendo da família? Eu acho que a gente vem desconstruindo esses tabus e eu acho que a mídia vem trabalhando muito a nosso favor também, né? A gente sabe que nas redes sociais se fala muito de psicoterapia, existem séries que falam de psicoterapia, então acho que vem se desconstruindo. A gente teve agora recentemente nas Olimpíadas a situação de uma ginasta, né? Que falou sobre a importância da terapia na vida dela. Então acho que a gente potencializar isso, né? Essas mensagens que são mensagens positivas de pessoas que tiveram benefícios e também a importância de a gente estender isso aos homens também, né? Porque geralmente foi assim um lugar muito ocupado pelas mulheres, mas que a gente sabe que o homem tem procurado mais, tem se permitido mais e tem percebido a importância de desenvolver intimidade nas suas relações também. Com certeza. Mais uma vez aí, obrigada, Cristina, e parabéns pelo seu dia. Parabéns para todas as psicólogas que nos acompanham e que de vez em quando estão por aqui também nos ajudando no Ver Mais. Obrigada.